Saudamos a todos com a paz do Senhor, desde agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que está nos concedendo de gravar mais um vídeo para o canal. Desta vez a lição 13 da Escola Bíblica Dominical, voltados aos olhos para a bendita esperança. Voltados aos olhos para a bendita esperança. Agradecendo a você que se inscreveu recentemente no canal, você que tem curtido, comentado, continue fazendo isso para nos ajudar, que é para o canal crescer cada vez mais. A lição 13, voltados os olhos para a bendita esperança. Texto bíblico da nossa lição, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 6 a 11. Objetivo geral da lição: voltar os olhos para a bendita esperança. Os objetivos específicos: primeiro, afirmar que breve Jesus virá. Segundo, destacar a necessidade da vigilância. Terceiro, estimular a viver com fidelidade. Nossa lição dividida em 3 pontos. Primeiro, breve o Senhor virá. Primeiro subponto, a vinda de Cristo. Segundo, uma promessa de Jesus. O terceiro, o dia se aproxima. Segundo ponto, a necessidade de vigilância. Primeiro subponto, exortação à vigilância. Segundo, os alarmes falsos. O terceiro ponto, vivendo com fidelidade. Com o seu primeiro subponto, definição de fidelidade. O segundo subponto, a fidelidade de Deus. O terceiro, a fidelidade como virtude cristã. E o quarto ponto, tempos e estações. E a conclusão da nossa lição, mais uma lição abençoada que está se encerrando. O primeiro trimestre de 2021, o verdadeiro pentecostalismo e a atualidade da doutrina do Espírito Santo. Mesmo com tanta dificuldade, mesmo com a pandemia ainda estando aí, mas a escola bíblica dominical continua ativa, não para, e nós não podemos parar. E a nossa lição vai falar da nossa bendita esperança, que é a volta de Cristo. Mais uma vez agradecendo a você que está aí conosco no YouTube, você que se inscreveu, você que já curtiu, que já comentou, continue fazendo isso para nos ajudar. Texto bíblico, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 6 a 11, que diz assim: Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Ele há de vir, ele há de voltar, e ele está voltando. Jesus em breve está voltando. Em breve ele está voltando. A expectativa dos pentecostais acerca da vinda de Jesus não é fator secundário, mas essencial. Não se trata de uma doutrina que pode ser negociada, mas que deve ser afirmada com muita seriedade. A convicção de que o nosso Senhor pode voltar a qualquer momento tem impacto em nossa prática de evangelização, de santidade e de fidelidade com o Senhor a respeito dos dons espirituais que Ele dispensou para nós. A nossa maior expectativa se encontra na certeza de que um dia estaremos com o Senhor no céu de glória. Essa bendita esperança é contada em nossos inários e pregada de maneira entusiasmada por aqueles que levam a sério o ministério de ensino e da pregação em nossas igrejas. Amém? A introdução da nossa lição vai dizer assim: a expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja desde que Jesus retornou ao céu. Essa expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando. A presente lição pretende esclarecer quão breve será esse evento, para que cada um mantenha a vigilância e a fidelidade. Exatamente, Jesus disse: Vigiai, pois, que não sabeis quando virá o dono da casa. Então temos que estar vigilantes, porque Jesus está voltando. Primeiro ponto: breve o Senhor virá. A vinda de Jesus é tão certa quanto a sucessão dos dias e das noites.
E disso não temos a menor dúvida. Esse dia está próximo e os sinais que precederão a vinda de Cristo já estão presentes, é verdade. Os sinais já estão aí. Tudo demonstra para a volta, tudo está sendo favorável para a volta de Cristo, né? As profecias estão sendo cumpridas e isso é prova da sua eminente volta. Primeiro, a vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira com abundância de detalhes nos evangelhos e nas epístolas. Todos os ramos do cristianismo concordam que Jesus um dia voltará, mas essa unanimidade não ocorre no tocante à maneira como isso vai acontecer. Há diversas interpretações sobre o tema, que fogem o escopo da presente lição. É claro, cada um tem a sua interpretação de como será e quando será, mas ninguém sabe quando será esse dia. Ele mesmo disse, vigiai, pois, que não sabeis. Então, nós não sabemos quando ele vai voltar. Pode ser a qualquer momento. Só sabemos de uma coisa, ele vai voltar. O ponto central da nossa lição é que a esperança da igreja é vivida e real, né? Então ele diz assim, inclui-se na expressão segunda vinda o arrebatamento da igreja, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 15, e a vinda de Jesus em glória, 2 Tessalonicenses 2 e 8. Quando o Senhor Jesus ascendeu ao céu, os varões de branco disseram que ele virá da mesma maneira que subiu, verso 11, Atos 6 e 11. Esse cenário é de sua vinda em glória e não do arrebatamento da igreja, né? Esse ele está dizendo que é o cenário da vinda dele em glória, né? Mas a vinda dele em glória vai ser depois, né? Uns dizem são depois do arrebatamento da igreja. Primeiro ele arrebata a igreja e depois ele vem em glória para julgar as nações, né? Então a gente vê que ele vai vir. Ele mesmo prometeu no Evangelho de João, no capítulo 14, vamos ver mais na frente, que ele disse, eu vou, mas volto. Segundo subponto, uma promessa de Jesus. Ele prometeu voltar para nos buscar e nos levar para o céu. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 a 3. Mas parece que antes do Pentecostes, os discípulos ainda não tinham uma compreensão exata dessa vinda. Pelo que se pode observar na pergunta do discípulo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Para eles, a restauração de Israel seria naquela época em que Jesus estava ali. Mas não era naquela época, era mais, isso é lá no futuro, escatologicamente, lá na frente. Mas para eles achavam que era naquela época. Talvez estivesse ainda pensando no reino físico, político, que era o pensamento dominante em Israel. Mas Jesus os corrige por duas razões principais. O dia e a hora dessa bendita esperança é a exclusividade do Pai, e está fora do radar humano. Mateus 24, 36, Marcos 13, 32. Isso aí a gente não sabe quando vai ser, só Jesus é que sabe. E a restauração do reino de Israel não é só para Israel, mas para todos os povos. Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, Atos 6 e 8. A gente sabe que ele vai voltar. E quando voltar, vai ser tudo diferente. O dia se aproxima. Terceiro ponto, subponto, do primeiro ponto. Sabemos que a vinda de Jesus está próxima pelos sinais claros que o Senhor Jesus nos deixou. Pregamos por toda parte que Jesus em breve vem. E essa mensagem está em nossos inários congregacionais e nos diversos cânticos inspirados nas Escrituras. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas o Senhor Jesus deixou sinais claros e evidentes que mostram que esse dia está próximo. É claro, ele disse profeticamente que quando ouvisse rumores de guerra, peste, várias coisas, que ainda não era o fim, olhasse para o alto, que o dia estava se aproximando. Os principais são a efusão do Espírito Santo com uma promessa para os últimos dias, Joel 2, 28 ao 32, Atos 2, 16 ao 21, que a partir do avivamento da Rua Azusa tem se espalhado pelo mundo inteiro. Os pentecostais são o maior movimento protestante do mundo. O outro sinal evidente é a fundação do Estado de Israel, Lucas 21, 29 a 31, que desde 1948 ostenta a sua bandeira tremulando na sede das Nações Unidas como Estado soberano. Mais uma promessa que foi cumprida, né? O dia de Pentecostes, batismo no Espírito Santo, fundação do Estado de Israel e outras que já se cumpriram, que mostram que a vinda de Jesus está próxima. Segundo, a necessidade de vigilância. A vigilância se faz necessária porque ninguém sabe o dia da vinda de Jesus. Entendemos como vigilância o ato, o efeito de vigiar, o estado de quem permanece alerta, de quem procede com precaução para não correr risco, devendo permanecer acordados, atentos no cuidado de não nos afastarmos de Jesus e aguardar a bendita esperança. É bem verdade.
Porque tem muita gente que aceita Jesus, mas não vigia e termina se afastando do caminho. Jesus volta e ele fica. Então temos que ter o cuidado para não nos afastarmos de Cristo, estar sempre unido com Ele, para quando Ele voltar, nós reinarmos com Ele na eternidade. Primeiro subponto fala exortação à vigilância. O Senhor Jesus nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade da vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus 24, 44. A razão disso é porque ninguém sabe quando vai acontecer a sua vinda. Mateus 24, 42, Mateus 25, 13, Marcos 13, 33, Lucas 21, 36. Essa era também a preocupação nos ensinos dos apóstolos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2 a 6, 2 Pedro 3, 8 a 10. O ensino de Jesus nas diversas parábolas, no discurso escatológico, como em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, dá muita ênfase à necessidade de os crentes estarem atentos. Atentos à vigilância. Atentos à volta de Cristo. Todos, Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, exorta a respeito da vigilância, que o crente esteja sempre vigilante. Segundo subponto, os alarmes falsos. Muitos líderes e grupos religiosos arriscaram-se em marcar a data da segunda vinda de Cristo. Todos erraram. Alguns deles gravaram várias datas, outros, depois de constatarem que elas não batiam, reinterpretaram as supostas profecias e as protelaram para outras datas. Todos esses líderes e grupos falharam. É um erro tentar adivinhar os tempos e as estações, Atos 1:7, pois só Deus sabe o dia e hora, Mateus 24, 36 e Marcos 13, 32. Só Ele sabe a hora da volta de Cristo. Nós não temos como datar nem programar a hora de nada. Por isso que Ele diz que Ele vai vir como um ladrão, de surpresa, vai pegar muita gente de surpresa, muita gente disperso. Por isso que Ele diz, vigiai, pois, que não sabeis em que hora virá o Senhor. A palavra de Deus rejeita todas as falsas expectativas acerca da vinda de Cristo. Essa maravilhosa doutrina tem como objetivo trazer esperança aos crentes. Não a incredulidade, a falsa expectativa e os falsos alarmes. Não, é uma promessa divina, é uma promessa de Cristo para nós. Ele disse, eu vou, mas volto, vou vos preparar lugar. E quando eu preparar lugar, voltarei outra vez para vos levar para onde estiver, estejais vós também. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 a 3. É uma esperança, é uma promessa de Cristo para nós. Ele mesmo nos prometeu. Terceiro ponto, vivendo com fidelidade. Viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristão na esperança da vinda de Jesus. Assim como Deus é santo e exige santidade do seu povo, da mesma maneira, um Deus fiel exige fidelidade do seu povo. Quer agradar a Deus, seja fiel a Ele, no pouco ou no muito. Primeiro, definição. Fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel, lealdade, que é fiel, leal. Os termos fidelidade, verdade, lealdade pertencem ao mesmo campo semântico na Bíblia. Seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade. Jeremias, capítulo 42, verso 5. Mostrando toda a boa lealdade. Tito 2:10. Fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito, constância nos compromissos, assumido, fidelidade ou lealdade. Segundo subponto, a fidelidade de Deus. A verdade é um dos atributos morais de Deus, no qual reflete outras perfeições divinas, dentre as quais a fidelidade. Deus é fiel. 1 Coríntios 1:9, 2 Tessalonicenses 3:3, 2 Timóteo 2:13. A fidelidade de Deus é grande, Lamentações 3:23, e expressa uma absoluta confiança, cuja ideia é de firmeza, Salmo 36:5 e Salmo 89:2. Assim como ele cumpriu a promessa da vinda do Salvador do mundo, de igual modo a segunda vinda de Cristo podemos considerar como um fato incontestável. Claro, Deus é fiel, Ele não muda. E mesmo o homem sendo infiel a Ele, Ele continua sendo fiel. Então, Deus é fiel. A fidelidade como virtude cristã. Os atributos morais de Deus são aqueles cujas ressonâncias e reflexões são vistas nas criaturas humanas. A fidelidade é uma das virtudes cristãs provenientes do Espírito na vida do crente. Gálatas 5:22. Essa verdade é ensinada em toda a Bíblia, de maneira direta nos relatos históricos e proféticos, nas parábolas
e ilustrações como importante virtude na vida cristã. Mateus 25, 21, 1 Coríntios 4 e 2 e 2 Timóteo 2, 19. Né? Fidelidade como virtude cristã. Nós temos que ser fiel a Cristo em tudo. 4 subponto, tempos e estações. Jesus responde à pergunta do discípulo, ampliando o horizonte desse reino. Não vos pertence saber os tempos e as estações. Atos 6, né? E o versículo 7. Essa resposta foi dupla. Tempos no grego, nessa passagem é cronos, e significa um longo período. Havia um espaço de tempo para a pregação do Evangelho entre a descida do Espírito Santo e a vinda de Cristo. Estações, nesse verso é kairos, que significa ocasião e se refere aos eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino. Tempos e estações são prerrogativas de Deus. Tudo é dele, está na vontade dele. Tempos e estações. Para concluir, viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8. A fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino dos céus. O Senhor Jesus falou reiteradas vezes sobre a sua vinda. Ao ascender ao céu, 2 anjos já afirmaram essa promessa. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste, vi. Atos 6 e 11. A volta de Jesus para nos levar ao céu é a esperança da igreja. Atos 1, verso 11. Né? Atos 1, verso 11. Essa é a esperança da igreja, a volta de Cristo. Todo crente anseia pela volta de Cristo. Né? Que quando ele voltar, tudo vai ser transformado. Né? Tudo vai ser do jeito que ele quer. Os crentes vão ser arrebatados, né? E vão ter um corpo glorioso, semelhante ao do Cristo. Que nós possamos nos manter fiel a ele, para quando ele voltar em glória, nós podemos ascender ao céu junto com Cristo e reinar na eternidade. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.